Quando tudo começa a travar ao mesmo tempo, o dinheiro não flui, as oportunidades não se concretizam, os contratos não avançam. Portas que pareciam tão certas se fecham e a alma entra em conflito. A mente começa a se perguntar: aonde eu errei? E o coração grita: por que comigo? E o inimigo, ele vem lá e sussurra: Deus te abandonou. Mas a palavra de Deus revela algo muito mais profundo. Muitas vezes esse travamento não é castigo, é proteção. A Bíblia nunca romantiza o sofrimento, mas também nunca chama de derrota aquilo que Deus chama de livramento. O problema é que a proteção invisível dói, porque ela não vem com aplausos, vem com silêncio. E silêncio, para quem está sob pressão financeira, parece ser abandono, mas não é. O Senhor é quem te guarda. E o Senhor é a tua sombra e a tua direita. Salmo 121, 5. Guardar na linguagem bíblica não é apenas te proteger dos ataques visíveis, mas também impedir o avanço para um caminho que traz perdas no futuro. Deus não guarda você apenas do mal que você vê. Ele guarda do mal que ainda não sabemos nem que existe. Há prejuízos que não aparecem nos extratos bancários, mas que destroem destinos. Há negócios que parecem ser promissores, mas carregam sementes de ruína emocional, espiritual e até financeira. E quando Deus vê isso antes de você, ele trava. José, ele foi vendido como escravo e tudo parecia que estava perdido. Financeiramente foi um colapso. Socialmente foi uma humilhação. Emocionalmente, uma injustiça. Mas aquele travamento todo era o único caminho que o impediria de morrer de fome com seus irmãos alguns anos depois. O atraso era o endereço do livramento. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50, 20. Então repare, Deus não impediu a venda, mas impediu um prejuízo muito maior no futuro. Se José tivesse permanecido onde ele estava, teria morrido na crise, na seca. O travamento inicial foi a porta secreta de uma provisão futura. Isso se repete em todas as escrituras. Balaão queria avançar, mas o anjo se colocou no caminho. A jumenta parou, Balaão ficou irado. Mas se tivesse avançado, teria sido morto. O atraso foi que salvou a sua vida. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho. Números 22, 31. Preste bem atenção nisso. Balaão só entendeu o livramento depois que Deus abriu os olhos espirituais. Antes disso, parecia apenas um obstáculo irritante, aquela jumenta não ia. E é assim hoje com você. Você ainda não vê o anjo, mas o anjo está lá. Quando Deus trava as suas finanças, muitas vezes Ele está te livrando de 3 coisas perigosíssimas. Primeiro, de alianças erradas. Dinheiro conecta pessoas, negócios conectam destinos, e a Bíblia é clara ao dizer que certas associações corroem a prosperidade. Não vos prendais a um jugo desigual. 2 Coríntios 6, 14. Há sociedades que até enriquecem no início, mas te destroem no final.
Há propostas que parecem ser respostas de oração, mas são armadilhas emocionais e espirituais. E quando Deus trava, Ele está dizendo: isso vai te custar mais do que você imagina. Em segundo, Deus também te livra de ganhos apressados. A Bíblia é duríssima com prosperidades rápidas, sem fundamentos e sem princípios, sem bases sólidas. A riqueza obtida às pressas diminuirá, mas quem ajunta aos poucos terá aumento. Provérbios 13, 11. Então, ganhos rápidos criam dependências, orgulho e decisões impulsivas. Deus não quer apenas te dar o dinheiro, Ele quer te sustentar no dinheiro. E muita gente perde tudo, porque recebe antes de estar emocionalmente preparado. E o terceiro é: Deus te livra de perder o foco do propósito. Nem todo avanço financeiro é avanço espiritual. Nem todo crescimento é saudável. E que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8,36. Há momentos em que Deus trava o fluxo externo para fortalecer o interno. Ele segura o recurso para tratar a base, porque prosperidade sem estrutura vira peso e não bênção. E talvez você esteja hoje orando, jejuando, fazendo tudo certo. E mesmo assim, nada anda. E isso não significa que você foi reprovado. Muitas vezes é blindagem, é para a sua segurança. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmos 34, 19. Então, observe que o texto não diz que Deus evita todas as aflições, não, mas que Ele livra em todas elas. Livrar nem sempre é impedir o processo. Às vezes é impedir o prejuízo escondido dentro dessas oportunidades. Existe um tipo de livramento que só se manifesta no futuro, quando você olha para trás e diz: ainda bem que não deu certo. Mas enquanto você está dentro do processo, isso dói. Porque fé verdadeira não é saber o final, é confiar sem enxergar. Porque andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. Deus está travando portas para proteger a sua reputação. Deus trava contratos para proteger a sua paz. Deus trava fluxos para proteger o seu chamado. E há algo ainda mais profundo. Deus está travando, porque o inimigo já tinha preparado um prejuízo lá na frente. O Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. Salmos 36, 10. Você pode chamar de atraso, mas os céus chamam de intervenção. Você pode chamar de perda, mas os céus chamam de livramento. E Jó perdeu tudo, mas não perdeu Deus. E por que não perdeu Deus? Ele recuperou tudo no tempo certo. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. O travamento foi temporário. O livramento, esse foi eterno. A restituição foi completa. E se hoje tudo parece estar parado, a pergunta não é por que travou, mas a pergunta é: do que Deus está me livrando nisso? Que prejuízo você não está vendo agora, mas apenas verá depois? Que dor foi evitada? Que destruição foi interrompida? O prudente vê o mal e se esconde, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Provérbios 22, 3. Por isso você está assistindo esse vídeo e aprendendo a ser prudente. Deus está te escondendo, Deus está te atrasando para te preservar. Deus está segurando hoje para te estabelecer amanhã.
Então hoje não force as portas, não negocie os princípios, não inveje quem parece estar avançando, sem ter freios. O freio que hoje te irrita pode ser exatamente o que vai te manter vivo, íntegro e próspero amanhã. Espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Salmos 27, 14. O que está travado não está perdido. Está guardado, está protegido, está sendo filtrado pelos céus. E no tempo certo, não no seu tempo, no tempo perfeito, Deus libera sem prejuízo, sem culpa, sem dor escondida. Porque quando Deus liberta, vem com paz. E a paz é o selo de que foi Ele quem fez. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Provérbios 10, 22. Então hoje permaneça, confie, não retroceda. O travamento não é o fim. É apenas a prova de que Deus ainda está no controle da sua vida e tem coisas maiores para você. Agradeço a todos que interagem com o meu canal, eu não posso deixar de agradecer os que dão like, os que comentam, os que compartilham e os inscritos também. Todos os que estão inscritos, se você não está, basta olhar se é inscrito. E a todos que estão adquirindo o material de alinhamento com Deus em PDF, é só entrar em contato comigo no número que está na minha foto, em cima do perfil, e falar alinhamento para eu saber do que se trata, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.